Olá, muito boa noite para você, 6 horas e 32 minutos. Daqui a pouco no J2 você vai ver que tem município goiano desrespeitando as regras de vacinação contra a Covid-19, imunizando quem não tem direito nessa primeira fase. Por exemplo, em Santa Helena, uma dentista da rede particular e também idosos que não estão em abrigos tomaram a Coronavac. O Ministério Público abriu procedimento, inclusive, para investigar. No alerta de especialistas, o número de infectados pela Covid em Goiás pode ultrapassar o pico registrado em agosto. Os especialistas estão alertando e prevendo já, percebendo inclusive que a taxa de infecção voltou a crescer e muito rápido. A polícia indicia por tentativa de homicídio o agropecuarista que empurrou o rapaz de uma piscina em Caldas Novas, e tem também as notícias do esporte. Goiás entra em campo daqui a pouco contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O J2 é às 7h05 com as principais notícias dessa quinta-feira. Estou lá te esperando. Municípios goianos desrespeitam as regras e vacinam contra a Covid quem não tem direito nessa primeira fase. Uma dentista da rede particular e idosos que não estão em abrigos tomaram a Coronavac. O Ministério Público abriu procedimento para investigar. O número de infectados pela Covid em Goiás deve ultrapassar o pico registrado em agosto. Especialistas alertam que a taxa de infecção voltou a crescer mais rápido. A polícia indicia por tentativa de homicídio o agropecuarista que empurrou o rapaz de uma piscina em Caldas Novas. O Goiás está em campo agora com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E o golaço de meio de campo do Vila Nova contra o Craque. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Hoje, quinta-feira, 7 horas e 6 minutos. Bem-vindo ao J2. Especialistas ouvidos pelo Jornal Anhanguera temem que Goiás pode ultrapassar entre fevereiro e março desse ano o pico registrado em agosto de 2020 de novos casos de Covid e também de ocupação de leitos de hospitais. É um reflexo, segundo eles, do desrespeito de algumas pessoas com a gravidade do vírus, que já matou mais de 7 mil pessoas aqui no estado. Na porta de hospitais, histórias de famílias surpreendidas pela Covid. Para uma delas, em Porangatu, o coronavírus chegou depois das festas de final de ano. No dia 25 de dezembro, um homem de 42 anos veio do Amazonas para passar o Natal com parentes no norte do estado. Depois da celebração, o susto. 20 pessoas da família testaram positivo para a Covid-19. O homem, que viajou mais de 3.000 quilômetros, e a mãe dele, de 60 anos, morreram vítimas da doença. Os casos se somam aos mais de 300 mil registros de Covid em Goiás. Em uma semana foram 11 mil novos casos e mais de 90 mortes. Essa alta a gente já vem observando desde o final do ano passado e agora de uma forma mais acelerada. O nosso R dessa semana está em 1,05. A gente estava abaixo de 1, então nós já estamos acima de 1, ou seja, já voltamos a uma aceleração do número de casos, da transmissão aqui no estado. É uma preocupação, sim. O R é o que especialistas chamam de taxa de contaminação da Covid. A capacidade de uma única pessoa infectar outras com o vírus. Com um número alto, esse infectologista alerta. Se continuar desse modo e continuar como a gente vem vendo fora daqui, e se essa mutação que está acontecendo em Manaus passar a ser predominante, a gente corre o risco de ultrapassar, sim, o que aconteceu em agosto, que foi o nosso pico máximo, por volta de fevereiro, março. E agosto foi o número máximo, tanto de casos, de mortes, de ocupação. Agosto foi o mês que a gente teve um pior cenário, né? O descuido das pessoas reflete nas taxas de ocupação dos hospitais. Com mais gente doente, aumenta a procura por vaga. Em 12 de janeiro, 60% dos leitos de UTI da rede pública estavam ocupados, conforme indicava o mapa de leitos do governo. Na tarde desta quinta-feira, estava em 73%. E a ocupação dos leitos de enfermaria pelo SUS também está crescendo. Hoje, mais da metade das vagas está ocupada. A preocupação é grande ainda com os hospitais particulares que atendem pacientes com Covid-19.
Esse é o site da Secretaria de Saúde que atualiza quase em tempo real as informações pelo estado, inclusive dos hospitais privados. Agora são 5 da tarde dessa quinta-feira e mais de 75% dos leitos de UTI destinados à Covid nesses hospitais estão ocupados. A Secretaria da Saúde já pensa em medidas para evitar a superlotação dos hospitais. Para você ter uma ideia, do dia 1º para cá, nós aumentamos de forma sustentada praticamente 1% por dia. Isso é muito. Então, nós já disparamos o plano de ação em algumas unidades nossas. Vamos aumentar um pouco o número de leitos de UTI, isso nos preocupa. Então, para que não vivamos a realidade de outros estados, é importante que todos nós possamos fazer a nossa parte. Todo mundo tem um papel nisso, né? E um dos pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus para Goiânia morreu. O Hospital das Clínicas disse hoje que os casos estão mais graves do que o esperado e que a variante do coronavírus identificada no Amazonas já está em transmissão comunitária. O homem de 54 anos estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital das Clínicas da UFG. O nome do paciente não foi divulgado. Numa entrevista coletiva, os médicos do HC disseram que ele já chegou de Manaus numa situação muito complicada e acabou piorando. O comprometimento dos pulmões chegou a 90%. Já no momento que ele chega, todos os exames dele vão estar alterados. Ele teve uma parada que nós não esperávamos que ele tivesse, muito provavelmente porque ele tinha uma sensibilidade maior a todo esse acometimento. O corpo do paciente vai ser levado para Manaus de avião, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde. Ao todo, 32 pacientes foram transferidos para hospitais da região metropolitana de Goiânia, depois que o sistema de saúde da capital do Amazonas entrou em colapso e ficou sem oxigênio. 17 continuam internados no Hospital das Clínicas, além da mulher de um paciente que chegou depois. Outros 14 estão no Hospital Municipal de Aparecida. Aos jornalistas, o superintendente do HC afirmou que os doentes de Manaus estão isolados para evitar uma possível transmissão da nova cepa identificada no Amazonas. Ele disse também que a variante já é comunitária no país. Foram informados a nós, através do pessoal do Ministério da Saúde e da Educação e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que esta cepa de Manaus, ela já se encontra em distribuição em todo o país. Ela já foi detectada em São Paulo, já foi detectada no Rio de Janeiro. Provavelmente muitos não detectaram por incapacidade de diagnóstico. E em Niquelândia, a Secretaria de Saúde investiga se um homem de 39 anos, vindo de Manaus, está contaminado com essa nova variante do coronavírus. Ele começou a passar mal no último dia 16 e foi internado. Hoje de madrugada precisou ser transferido para o Hospital de Campanha de Goiânia. O Ministério Público de Santa Helena abriu uma investigação para apurar a vacinação de moradores que não fazem parte dos grupos de prioridade dessa primeira fase da campanha contra a Covid-19. Funcionários de unidades particulares receberam a Coronavac, enquanto que profissionais do Hospital de Urgências da cidade ficaram de fora. E o município não foi o único que descumpriu o plano de imunização. A foto foi tirada nessa quinta-feira na Vigilância Sanitária em Santa Helena, sudoeste do estado. Quem tomou a vacina e fez a publicação nas redes sociais é a dentista Mariana Gouveia. Ela trabalha numa clínica particular de odontologia. Mariana escreveu na foto: momento mais esperado do ano. A foto deixou muita gente da cidade indignada. Isso porque a dentista não faz parte do grupo prioritário. As 640 doses da vacina Coronavac que foram enviadas para Santa Helena deveriam ser usadas para imunizar os idosos que moram em abrigos e também os profissionais de saúde que trabalham diretamente com os pacientes da Covid-19. A dentista não foi a única que recebeu a vacina nessa quinta, mesmo não sendo do grupo prioritário. A Secretaria Municipal de Saúde também vacinou outros 66 profissionais da saúde da rede particular e está vacinando 150 idosos com mais de 75 anos que não estão em asilos, o que não é permitido neste momento. Nós tivemos que fazer prioridade da prioridade, né? Então decidimos que das 640 nós tiraríamos
algumas doses para os profissionais de saúde e outras doses para os idosos institucionalizados e deixamos ainda uma porcentagem para a gente iniciar a vacinação dos idosos, já que 369 atenderia os meus profissionais que não tiveram Covid, que a gente também adotou esse critério. Nós vacinamos primeiro os profissionais que não tiveram Covid. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que desde domingo, todos os gestores municipais sabiam qual era o grupo prioritário. A nota técnica do Ministério da Saúde do dia 17, que foi lançada à noite, no seu anexo 2, ela é absolutamente clara quanto aos grupos. Foi votado, foi aprovado e virou uma resolução, né? Então, está muito claro, não tem como falar que há alguma sombra de dúvida. Enquanto isso, funcionários do Hospital Estadual de Urgências de Santa Helena, o URSO, ficaram de fora. Estamos buscando a esfera estadual alguma forma de reparar, né, essa não aplicação por parte do município aos profissionais que estão no Hospital de Urgência de Santa Helena. Por conta da confusão, a Secretaria Estadual de Saúde fez nesta quinta-feira uma nota explicando ainda mais detalhadamente quem é o público que tem que tomar a vacina nesse momento. 60 anos ou mais que morem em abrigos e profissionais da saúde que trabalhem nestes locais. Pessoas com deficiências, que tenham mais de 18 anos e que estejam internadas. Índios que vivem em aldeias. No caso dos trabalhadores na área da saúde, a prioridade é para quem trabalha nos hospitais de campanha, nos hospitais públicos e naqueles privados que atendem Covid, as equipes do SAMU e quem trabalha nas UPAs, as unidades de pronto atendimento. Nos municípios onde não há esse atendimento especializado, devem ser vacinados os profissionais que atendem pacientes com coronavírus e os trabalhadores que estão vacinando. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás disse que, além de Santa Helena, outros 3 municípios também burlaram as regras e estão vacinando quem não tem prioridade. Todas as campanhas de imunização, elas são norteadas por notas técnicas e por informes oficiais. A autonomia do gestor, ela não vai além dos atos normativos. E existia uma normatização em relação à questão das vacinas. O Ministério Público Estadual disse que vai acompanhar a vacinação bem de perto em cada canto do estado. Esse plano ele tem que ser cumprido e caso não haja o cumprimento, há a responsabilização, tanto por infração sanitária. Alguns crimes podem ser tipificados, inclusive abuso de autoridade para o gestor, por exemplo, a famosa carteirada. Não, vacina meu filho primeiro, vacina a mim primeiro. Isso não pode acontecer. As normas, elas existem, as normas técnicas, para que todo mundo tome o mesmo caminho e aí os resultados sejam positivos num conjunto, né, como um todo. Até para prestação de contas depois para a própria sociedade, para a população e para que a população possa cobrar. Por telefone, a dentista Mariana Gouveia, que mostramos aí nessa reportagem, disse que foi ter a sede da Vigilância Sanitária porque recebeu uma ligação para ir tomar a vacina. A promotora de Justiça de Santa Helena, Ana Edesa Lins Boabaide, instaurou um procedimento para apurar por que os 67 profissionais da área particular da saúde foram vacinados. A promotora, inclusive, fez uma reunião essa tarde com a Secretaria de Saúde da cidade, recomendando que a vacinação nos idosos que não estão em asilos seja suspensa imediatamente e que as doses sejam usadas para imunizar os funcionários do USO, o Hospital da região Sudoeste, Hospital de Urgências da região Sudoeste. A Prefeitura de Santa Helena disse que vai continuar vacinando os idosos que estão fora dos abrigos. Ainda em vacinação, a Índia autorizou a exportação da vacina de Oxford para o Brasil. São 2 milhões de doses que devem chegar no Brasil amanhã. Boa notícia, né? Porque a gente estava nessa expectativa. Gabriel Garcia, muito boa noite para você. Já se sabe como é que vai ser a repartição dessas doses para o estado e qual vai ser a remessa para o estado de Goiás?
Boa noite, Luciano, para você e para todos. Ainda não, eu conversei há pouco com a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim. Ela me disse que eles aguardam uma definição do Ministério da Saúde, que é o responsável por fazer essa repartição para todos os estados. E existe uma possibilidade, que ainda não foi confirmada, apenas uma possibilidade, do Brasil receber mais doses dessa vacina produzida na Índia, além desses 2 milhões de doses que já foram comprados pelo governo federal. Mas a expectativa mesmo é então que esse voo chegue amanhã ao Brasil já com essas doses. Tenho informações também para passar para você sobre a produção da vacina Sputnik V. Representantes do laboratório que estão produzindo a vacina se reuniram hoje à tarde com a Anvisa para pedir mais uma vez a liberação do uso emergencial da Sputnik V aqui no Brasil, mesmo que essa vacina ainda não tenha passado pela fase 3 de testes. A Anvisa disse que essa fase é fundamental para poder avaliar um pedido de uso emergencial. Enquanto isso, o Brasil tem condições de produzir vacinas por conta própria no Instituto Butantan e também na Fiocruz, mas depende de produtos e insumos que vêm direto da China. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que conversou com o embaixador, com o representante da Embaixada da China aqui no Brasil, que ele vai ajudar nessas negociações, porque a vinda desses produtos está travada, está a passos lentos. E segundo o ministro Pazuello, esse embaixador deve ajudar a destravar essas negociações, porque a falta desses insumos está gerando um temor dentro do Instituto Butantan e também da Fiocruz. O próprio governo de São Paulo pediu para que o ex-presidente Michel Temer ajudasse nessas negociações. O ex-presidente disse, Luciano, que conversou com o ex-parceiro dele nessas negociações aí do governo, com esse representante na embaixada, para que ele fale direto com o presidente chinês para ajudar no envio desses insumos para o Brasil, tão esperados e importantes para a produção dessas doses. E o Instituto Butantan que tem uma capacidade de produzir uma grande quantidade por dia, né, Gabriel? Só esclarecendo aí, Instituto Butantan Coronavac, Fiocruz, a de Oxford e a Sputnik V, que o Gabriel falou, é a vacina russa. Obrigado, Gabriel. Vai responder por tentativa de homicídio o homem que empurrou o jovem de uma piscina por uma altura de 4 metros. Esse crime foi no condomínio de luxo em Caldas Novas em dezembro do ano passado. Veja os detalhes dessa investigação na reportagem exclusiva de Fábio Castro. 11 testemunhas, provas e perícia levaram a Polícia Civil a uma conclusão sobre o que aconteceu ao redor e dentro da piscina. Para os investigadores, o agropecuarista Sérgio Reis de Oliveira assumiu o risco ao empurrar o auxiliar administrativo Luiz Henrique Cavalcante. Várias pessoas inquiridas na investigação apontaram que seria ciúmes do autor em relação a algumas mulheres que estavam presentes na festa. Por outro lado, há alguns relatos no sentido de que seria motivado por suposta apropriação de bebidas alcoólicas pertencentes a um amigo do autor. Independentemente do motivo exato, as duas situações narradas e apontadas no inquérito policial constituem motivação fútil a qualificar o crime de homicídio tentado qualificado. A confusão durou 29 segundos. O laudo da perícia também analisou quadro a quadro da cena gravada pela câmera de segurança. A piscina fica num canto, no piso superior da casa. Ao lado de uma das bordas, existe um vão de 4 metros e 29 centímetros. Foi desta altura que Luiz foi empurrado e caiu, de lado, no jardim, na frente da casa, o que ajudou a amortecer a queda. Sérgio, o autor do empurrão, não quis gravar entrevista, mas o advogado disse que ele está arrependido. Nos momentos seguintes ao fato, Sérgio se apresentou à delegacia em Caldas Novas, a Polícia Civil do Estado de Goiás. Lá prestou o seu depoimento, deu a sua versão do que havia ocorrido. Sérgio continua à disposição da Justiça e das autoridades. O caso ocorreu dentro deste condomínio, a 9 quilômetros do centro de Caldas Novas. Desesperados com o que tinha acabado de acontecer, os amigos de Luiz Henrique, que também estavam na festa, colocaram o jovem dentro de um carro e o levaram até o pronto-socorro mais próximo, a cerca de 20 minutos daqui. Eles contam que retiraram Luiz Henrique às pressas porque ficaram com medo de que ele voltasse a ser agredido. Foram 11 dias na UTI.
Luiz Henrique recebeu alta do hospital no dia 7 de janeiro. Foi um alívio. Tchau, amigo. Fico com Deus, viu? Obrigada. São 8 costelas fraturadas. É uma covardia, né? Empurrar alguém por trás, mesmo ele sabendo, né, da altura lá, porque ele era amigo do dono da casa, certamente ele sabia, né, da queda, né? Para ele, foi como ter uma nova chance de vida. Focado somente na recuperação mesmo e esperando para que a justiça seja feita, né? É um milagre ter recebido o Luiz Henrique vivo. Foi um milagre. Por isso que não pode haver violência, né? Uma briga pode chegar a um patamar que ninguém imagina. Olha, um projeto enviado pelo governo para a Assembleia pretende reduzir o valor das taxas cobradas aqui no estado. Será que dá um alívio para o bolso? Na última semana a gente até mostrou aqui no Jornal Anhanguera que o valor das taxas do cartório foram reajustadas em mais de 24%. Mas a proposta vale também para outras burocracias do dia a dia, não é isso, John William? Boa noite para você. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Esse projeto enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa propõe a troca do índice que é usado para fazer o reajuste dessas taxas e também de multas. Anualmente, essas taxas e multas, de acordo com a lei, devem ser reajustadas pelo IGPDI. Ocorre que esse índice variou muito, subiu 24%. O governo está propondo que esse índice seja trocado pelo IPCA, que subiu 4,5%. Portanto, ainda assim seria um aumento, mas um aumento bem menor. A secretária Cristiane Schmidt, secretária de Economia do Estado, deu algumas explicações, inclusive justificativas para esse projeto e dando um exemplo de como seria esse aumento ou o impacto desse aumento menor para quem vai revalidar, por exemplo, a carteira de motorista. Por exemplo, se a gente está aqui falando de uma renovação de uma CNH, que custa aproximadamente R$ 154, em vez desse ano, em 1º de fevereiro, ela aumentar para 180, quase 190 reais, ela vai aumentar para 160 reais. Uma grande economia de aproximadamente 30 reais para o cidadão. Ô Luciano, sempre que a gente fala em aumento de taxa, em custo a mais para o consumidor, não é uma notícia boa, né? Então a gente tem pelo menos aí uma notícia menos pior. Vai ter o aumento, mas a ideia é que esse aumento seja menor, portanto caindo de 24% para 4,5%, e isso a partir do dia 1º de fevereiro, se o projeto for aprovado pelos deputados estaduais. GPDI é o índice do atacado, né, da inflação no atacado, né, reflete mais rapidamente o aumento de preços, e o IPCA, a inflação oficial do governo, né, John? Muito obrigado, viu? Bom trabalho. Em Goiás, dos 25 aeroportos do estado, 18 estão funcionando. Hoje teve a reinauguração de mais um, foi em Santa Helena, no sudoeste do estado. O aeroporto Paulo Lopes, em Santa Helena, foi inaugurado em 2010, mas nunca funcionou de verdade. O motivo? Falta de licença da Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC exigiu a reforma da pista e iluminação para o balizamento noturno. Só que foi cumprido quase 11 anos depois da primeira inauguração. O aeroporto deve funcionar de dia e à noite, com funcionamento de aeronaves de pequeno e médio portes e também com a possibilidade de, logo em breve, ter voos comerciais. Nós estamos já buscando o diálogo com empresas que operarão aqui no nosso aeroporto, sejam de manutenções, sejam de outras naturezas, de logística e também voos comerciais. Durante a reinauguração do aeroporto, teve aglomeração. Muita gente com máscara, mas não cumprindo o distanciamento. O presidente da Goinfra, Pedro Salles, chegou de avião para estrear a pista nova e disse que o governo pretende colocar todos os aeroportos do estado funcionando ainda este ano. Nós estamos atualmente com 18, recebemos 5. Eu recebi 5 na minha gestão, tenho 1 ano de agência. Temos mais 5 em processos lá dentro da ANAC correndo, a nossa gerência de aeródromos cuida disso diariamente. Só 2 aeroportos do interior recebem voos comerciais. O maior deles é o de Caldas Novas, com capacidade para atender 200 mil passageiros por ano. 3 companhias aéreas têm autorização para operar na cidade. Este mês estão previstos voos de 2 delas, 2 vezes por semana. Em Rio Verde, uma companhia aérea oferece voos de segunda a sexta-feira para Campinas, em São Paulo.
Cerca de 120 passageiros passam pelo terminal. Os aeroportos de Anápolis, Pirenópolis e Porangatu foram reabertos em 2020. Estão homologados pela ANAC em pleno funcionamento, mas recebendo só voos particulares. Para o seu José Cândido, morador há 53 anos em Santa Helena, ter o aeroporto da cidade funcionando é um avanço e tanto para o município. Eu acho que vai ser bom, né? Porque precisa de um voo com um trem qualquer aí já tá tudo em casa, né? Aqui em Goiás, mais de 600 pessoas estão esperando na fila para um transplante de medula óssea. Muitos desses casos, crianças e até recém-nascidos lutando para sobreviver. E para ajudar, é preciso um gesto de amor. Com apenas 9 meses, Guilherme está no meio de uma batalha pela vida. O menino nasceu com uma doença que impede a produção de anticorpos. Somente um transplante de medula óssea pode salvar a criança. A mãe é 50% compatível, o bastante para fazer o tratamento. Mas a família não consegue vaga de internação em hospitais capazes de fazer esse tipo de procedimento. Todas as unidades de saúde ficam em outros estados. Ele está na fila de espera já desde os 6 meses de vida, desde ali do mês de setembro. E não tivemos resposta desde então. E o quadro dele vem piorando muito durante esses dias para cá, porque ele vem pegando muita infecção assim, de repetição. Ele chegou uma vez aí para UTI, ficou em estado grave na UTI lá no HDT. Enzo vive um drama diferente, encontrar um doador que seja compatível. O menino tem leucemia e precisa de um transplante de medula óssea para sobreviver. Não vai custar nada, apenas um gesto de amor, um gesto de vida. Em Goiás, 608 pessoas estão na fila de espera do transplante de medula óssea. No estado, há 217 mil pessoas cadastradas no Banco de Doadores. O Cadastro Nacional tem mais de 5 milhões e 300 mil doadores de medula óssea. Parece muito, mas ainda assim é difícil encontrar quem seja compatível para que o transplante dê certo. Quando a gente busca na população em geral, a probabilidade cai muito. Ela passa de 1 para 4 entre familiares, ela muda para 1 para cada 100 mil habitantes. Então é muito difícil encontrar. Por isso que é tão importante que as pessoas se voluntariem a serem doadores de medula óssea. É muito simples se tornar um doador de medula óssea. A pessoa tem que procurar uma unidade do Hemocentro e fazer um cadastro, informar dados pessoais, endereço, um número de telefone para contato e depois disso fazer a coleta de uma pequena amostra de sangue que vai para análise. Depois os dados genéticos desta amostra ficam registrados no Banco Nacional de Doadores. Somente se um paciente compatível for encontrado é que essa pessoa vai ser chamada para passar pelo procedimento de doação da medula. Em Goiás, há 9 unidades do Hemocentro em cidades de todas as regiões. O Maxwell procurou a de Goiânia e entrou no time daqueles que querem ajudar apenas pela satisfação de fazer o bem. Eu acho que se cada um dedicasse um minutinho do seu tempo para fazer isso, eu acho que talvez o mundo estivesse bem melhor, né? Quero ajudando bem mais pessoas. A Secretaria Estadual de Saúde informou que Goiás faz alguns tipos de transplantes de medula óssea, mas em determinados casos aí é preciso fazer a transferência para outro local. Se for um procedimento não realizado aqui no estado, a gerência de transplantes da Secretaria solicita consulta e providencia o tratamento fora do domicílio. Em relação aí ao caso do Guilherme, a gerência de transplantes busca informações com o Hospital Araújo Jorge para orientar a família na condução aí dos trâmites para esse transplante. Estamos torcendo aí para ele. Rápido intervalo e a seguir, o Goiás está em campo neste momento perdendo para o Ceará na Serrinha de 1-0. As informações ao vivo daqui a pouco. Futebol, o Goiás está em campo neste momento pelo Campeonato Brasileiro e claro que a gente tem imagens ao vivo aí da Serrinha, partida contra o Ceará. Essas são imagens do estádio ao vivo, 35 minutos do primeiro tempo. O Goiás então perdendo por 1-0. E o placar então aí de 1-0, a gente vai te mostrar o gol do Ceará agora.
Faz o drible pra cima do David Duarte, bate, houve o desvio! Gol do Ceará! É de Lima, o camisa 45, bate colocado, a bola desvia. 1-0 pra cima do Goiás. Goiás até fez um gol, só que o árbitro entendeu como toque de mão e aí anulou. A transmissão em tempo real você confere no ge.globo.com/go. E a gente, claro, vai te acompanhando aqui, te mostrando tudo. E um jogador do Vila Nova marcou um gol no meio do campo hoje. Golaço, em partida atrasada, válida pela primeira fase do Campeonato Goiano. Só que o jogo contra o Craque terminou empatado. O zagueiro Simon recebeu a bola ainda na área da defesa e exatamente no meio do campo ele arriscou. A bola viajou e surpreendeu o goleiro Edson. Veja no replay. 1-0 Vila. O gol de empate saiu nos acréscimos. Aleph marcou de cabeça para o Craque. 1-1. Gente, um homem foi preso e um menor apreendido suspeitos de roubar um caminhão carregado de porcos no sudoeste do estado. E essa história ainda tem uma curiosidade, olha aí. Eles atolaram o caminhão que transportava 64 animais durante a fuga. Segundo a Polícia Militar, os dois renderam um motorista na estrada entre Santa Helena e Maurilândia e aí saíram com um caminhão que acabou atolado. Os suspeitos, junto com eles, os PMs ainda encontraram uma arma de brinquedo, telefones celulares e placas falsificadas. Eles foram levados, então, para a delegacia de Santa Helena. É azar. Nossa imagem do dia mostra que os ladrões estão levando de tudo e tem flagrante. Tem um trailer para carregar cavalos, foi levado, tá vendo? Ele estava estacionado no setor Bueno, aqui em Goiânia. Os suspeitos demoraram menos de 7 minutos para furtar a carretinha que estava na esquina da rua T37 com a avenida T13, amarrada com um cadeado. Repare ali, ó, o carro vermelho, ele encosta, outras duas pessoas chegam da esquina e aí começam toda essa operação para retirar e fazer o engate da carretinha no carro. O dono do boletim registrou ocorrência, o dono da carretinha registrou o boletim de ocorrência e espera a investigação, o resultado da investigação da polícia. Que vergonha isso, hein? Boa noite para você, 7h38. A gente vai terminando por aqui outras notícias no Jornal Nacional. Amanhã, no Bom Dia Goiás, a gente termina aí com imagens da nossa capital.